Bom dia a todos os ouvintes. Infelizmente, num tema tão triste, né? Infelizmente, a gente não aprende, né? A gente não aprende com os ensinos. Eu tô me policiando para não falar mais em tragédia. Eu acho que é ser muito generoso com as nossas autoridades quando a gente chama de tragédia. A chuva foi grande? Foi. Foi acima do esperado? Foi. Mas já se sabia, já de muito tempo, que aquela região ali não é para morar gente. Ali não é para ficar gente pendurada ali. Né? Com chuva ou sem chuva. E aí eu queria saber do senhor, doutor Alessandro, o que a legislação fala sobre isso, né? O que a gente pode, já de antemão, mesmo antes da tragédia, identificar como erro, como ilegalidade que estava acontecendo ali em Petrópolis, doutor? Não, geralmente essas áreas de risco são áreas invadidas, né? Então, é, não colocando culpa na invasão ou culpa na situação social, não é isso. Vamos ser bem claros. É, é quem deixa ocupar, né? Vamos dizer assim, são áreas realmente mais dispersas do centro. Geralmente essas são áreas protegidas e por ser áreas protegidas você acaba, o poder público acaba até abrindo um pouco a guarda nesse sentido. Aí acaba tendo uma invasão, acaba tendo uma construção aqui irregular e ali, e aí você acaba, essa invasão, ela acaba de uma certa forma infringindo, principalmente nós tínhamos um Código Florestal de 1965, depois foi modificado em 2012, e nós temos lá o próprio artigo 4º, ele tem dois incisinhos básicos lá, um deles fala que é proibido você construir em margens de rios, outro que fala sobre topos de morros, né, construir em topos de morros, em declives de morros a 45 graus, é proibido. Então, tudo bem, a população que não tem condições, ela vai procurar um lugar para habitar, mas qual é a responsabilidade do poder público? Eu tenho que retirar. Eu faço uma analogia muito nesse sentido, vamos pensar da seguinte forma: se fosse eu, você, construindo num sítio, cortando num morro, automaticamente vinha a fiscalização ambiental, vinha a prefeitura para ver se você tinha um alvará, e a prefeitura e o Estado, nesse sentido, se omitem dessas situações, porque senão eu teria que fazer uma política habitacional muito grande para colocar essas pessoas, mas é o que teria que ter sido feito. Nós tivemos isso em 2011, como vitimou praticamente, mais como você mesmo colocou, mais de 900 pessoas, fora os desaparecidos, foi recorrente. No dia que aconteceu aqui em São Paulo, em Ferraz, eu alertei ainda, falei, nós tivemos já, é recorrente. Até quando nós vamos fazer o famoso enxugar gelo? A legislação, ela é proibitiva. Então, é a obrigação dos entes federativos, município, Estado e União, e fiscalizar ativamente com ação, e se ele não faz, por omissão, ele também é responsável por ter deixado essas famílias habitarem em lugares totalmente sem qualquer condições. Não há fiscalização na construção das casas, não há fiscalização de chuvas, não há fiscalização em questão de, de umidade das chuvas, a infiltração da água. Nossa, e aí você acaba vendo que existe uma incoerência nessa questão das áreas de ocupação. Então, sempre vai ser uma vítima. Aí nós agora entramos com estado de calamidade para quebrar orçamento, para se fazer coisas paliativas que não vão ser feitas. E vou te falar, daqui 5 ou 10 anos nós vamos repetir a mesma cena, como nós vemos em todos os anos, em todas as cidades, em áreas que realmente alagam e tem problemas de encostas. Então, isso acaba sendo recorrente. É isso. Aliás, o senhor falou bem, há uma omissão clara do poder público e há também uma ação deliberada em alguns casos, né? Porque o senhor deve ter acompanhado já, a gente acompanhou já várias vezes, denunciou aqui na Rádio Bandeirantes várias vezes, lideranças populares de algumas regiões que depois invariavelmente viram políticos, viram vereadores, deputados, que se valem disso, eles estimulam as pessoas a invadirem áreas
buscando votos dessas pessoas e garantindo que depois vai ser legalizado, depois vai dar um jeito, invade lá que depois o poder público resolve. Então, há um quê de incompetência, de inoperância, mas há muito também de má fé nisso tudo. E eu queria saber do senhor, doutor Alessandro, pela lei, compete a quem agir nesses casos? É a polícia? É a Guarda Metropolitana? É a Prefeitura? É o Estado? Quem que a gente cobra de quem? Quando uma área como a de Petrópolis é invadida e se estabelece de forma clandestina, como a gente viu. Temos duas situações. Se for área privada, existe um proprietário. Então, esse proprietário que tem o poder de pedir a sua reintegração, mas o poder público municipal, estadual, ele pode notificar, autuar e fiscalizar o proprietário notificando, mas se o proprietário for omisso, existem ações de você, a própria municipalidade, o próprio estado, buscar esses herdeiros. Tem muitas terras que ficaram em questão de espólio, por ser áreas de APP, as famílias não quiseram herdar essas propriedades, então você fica sem um proprietário. Então isso é uma questão ainda delicada. Propriedade privada você não pode ter uma intervenção, mas você pode ir para cima do proprietário e tentar localizar esse proprietário. Agora, se for áreas públicas, aí compete automaticamente um ente federativo com força de retirada. Mas só que, como você mesmo colocou, tem alguns movimentos que eu entendo que tem movimentos moralistas que têm que garantir os seus direitos, eu acho perfeito, nós temos que fazer isso, mas existe movimento que até, de uma certa forma, eles exploram essas pessoas que precisam, eles vendem pedaços de lotes caros para essas pessoas morarem em áreas de ocupação, sem qualquer condição, com a chance de regularização. E pior, o que eu vejo pior nessas situações de invasão é justamente a busca por voto. Então tem aquele vereador, tem aquele deputado federal, estadual, que acaba entrando numa área de ocupação e urbanizando, ou seja, levando uma iluminação pública, colocando asfaltamento, ligando internet, colocando sistema de cabeamento, telefonia. Como que se urbaniza uma área que está invadida, que está irregular, conforme a lei? Você não pode urbanizar, você não pode, você tem que remover aquelas pessoas. Não é por uma questão, não só por uma questão ambiental, lógico que a questão ambiental existe uma lógica por tudo isso. Toda vez que a gente coloca essa questão do meio ambiente, fala-se assim, nossa, mas esses licenciamentos ambientais, eles travam o processo de desenvolvimento econômico. Não, não travam. Eles organizam o desenvolvimento econômico. Porque se eu tivesse feito um desenvolvimento econômico planejado, desenvolvimento sustentável em Petrópolis, eu teria toda a área de topo de morro, de inclinação preservada, as famílias não morariam nessas áreas de encosta, e se ocorresse até uma ação preventiva, como nós temos vamos usar um pouco os países que tem, os países europeus ou do leste europeu, que tem a questão das avalanches, que eles fazem o monitoramento de avalanches para evitar acidentes. Então, se a gente tivesse tudo isso preventivamente, nós saberíamos. Não adianta você colocar uma sirene para tocar, para a pessoa sair correndo. Você tem que ter os pontos de monitoramento, realmente, o excesso de chuva, as rotas de fuga. Não tem como, num dia que você teve uma vazante maior de chuva, uma queda maior de chuva, um índice pluviométrico tão grande, e você tentar deslocar aquelas pessoas com uma sirene tocando. Você já deveria ter monitorado que essa área diz que já ter desocupado aquela área e não deixar aquelas pessoas lá. Então, eu vejo assim, uma cadeia de situações de regularização, aquele interesse por voto de urbanizar uma área que é impossível de ser urbanizada, a falta de fiscalização de você tentar retirar essas pessoas, buscando os proprietários dessas terras, dessas propriedades que dá para se buscar, dá para se legitimar, e se o proprietário da terra não se manifestar, existe a questão do próprio aplicar multas até que uma hora você reintegra essa propriedade para o Estado, para o município, e ela toma conta nesse sentido. Mas existe sim.
Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o advogado especialista em direito ambiental e membro da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, o doutor Alessandro Azzoni. Aliás, estava vendo aqui, em Petrópolis, o levantamento feito, a que nós nos referimos agora há pouquinho, feito em 2017, Plano Municipal de Redução de Riscos, identificou que 20% do território de Petrópolis é composto por áreas invadidas, áreas de risco e de alto risco, ocupadas indevidamente por moradias. 20%. Não estamos falando de um pedacinho, de algo que escapou aos olhos da fiscalização, enfim, que não foi possível identificar antecipadamente. Estamos falando de 20%. 20%. Aliás, a propósito disso, doutor Alessandro, aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes está propondo que a prefeitura pague uma indenização de R$30 mil a título de retirada de moradores que ocupam hoje áreas de risco. Então, para estimular a saída desses moradores, porque não é fácil você também desalojar essas pessoas. Realmente não é uma tarefa fácil. Ninguém aqui vai dizer que é uma moleza. Então, o prefeito tirou da cartola essa ideia de pagar 30 mil para que as pessoas saiam. O que lhe parece essa ideia? Eu já digo de cara, doutor Alessandro, eu acho que ele vai criar um mercado paralelo de ocupações, que já existe, na verdade, né? Já existe esse mercado, as pessoas invadem. A gente mostrou aqui no Guarujá, há 2 anos, quando houve aquele desmoronamento também de morros no Guarujá, em São Vicente e em Santos, em que morreram mais de 50 pessoas ali. Já se sabe que ali é um mercado. A pessoa monta um barraquinho lá, ela não fica lá muitas vezes. Ela vende, aluga e tal, terceiriza. Agora, com essa ideia do prefeito aqui de São Paulo, eu tenho a impressão que esses 30 mil podem estimular. Ao invés de retirar pessoas de áreas de risco, podem até estimular a ocupação. Eu queria que o senhor falasse, o senhor que é especialista, o que lhe parece essa ideia? Tem 2 vezes, né? Então, de uma certa forma, para você estimular aquela pessoa a sair. Realmente vai ocasionar o mercado. Eu vi alguns casos de retirada de comunidades que foram incluídas em obras públicas, né? E no primeiro monitoramento existia um número X de família, e na hora que foi fazer o segundo censo, aquele número X passou para 3X. Eles colocavam divisões dentro das casas e aumentavam o número de famílias só para receber indenizações. Então, isso tem que ter um controle muito grande nesse sentido. Mas o grande problema de você fazer a retirada, que eu observei nesses anos todos, não é o problema de você retirar essas pessoas das áreas de risco ou das áreas de comunidades, dando uma casa, uma unidade habitacional digna com toda a parte de infraestrutura. O problema é você fazer com que essas pessoas consigam conviver com esse sistema. Vamos por partes. Hoje eu moro numa comunidade onde tem o gato da água, o gato da luz, o gato da internet. Então, o meu custo é o aluguel da minha casa e algumas coisas nesse sentido que eu compro. A partir do momento que eu vou morar numa unidade habitacional, eu vou ter um condomínio, eu vou ter a luz paga, eu vou ter que contratar a internet. Então, eu não vou poder, eu vou ter que aprender a socializar o meu espaço, porque uma coisa é eu ter minha casa, uma coisa é eu morar num prédio. Então, eu não posso cortar minha porta para abrir um mercado no meio do andar, eu tenho que... Você tem que fazer essa pessoa a se reintegrar ao meio social. Então, o que acontece? Existe uma volta das pessoas que saíram das comunidades e um retorno. Quase todas, uma grande parte, acaba pegando a unidade habitacional, aluga e volta para as comunidades, para usar, porque ela sempre viveu daquela maneira e ela se sente mais segura. Então, esse mercado realmente existe. E aí é uma questão de colocar sistemas de controle, de um controle mais rígido. Eu acho que assim, o que tem que ser feito de imediato, assim, houve uma invasão, tem que ser retirada. Não pode esperar dar um tempo para essa comunidade crescer ou essas pessoas se expandirem. Houve uma invasão, é rápido, é muito rápido. É a mesma. Eu fico muito assim, às vezes
perplexo quando eu vejo assim, um cliente vai fazer uma ampliação da sua empresa, da sua fábrica, numa determinada área no interior aqui na Grande São Paulo, aqui na Grande São Paulo, uma área isolada. Ele cortou umas 3 árvores. Eu já venho a fiscalização da prefeitura, já vem fiscalização ambiental, já vem fiscalização do estado, alvará, mas vem todo mundo. A partir do momento que eu invado existe um processo de invasão, a invasão, ocorre a invasão, ocorre a divisão dos lotes, ocorre a urbanização desses lotes e nada é feito. Então, você tem que cessar nesse primeiro momento. Eu não estou falando, veja bem, não estou contra essas questões, eu sou a favor da prefeitura, como ela está fazendo, até eu tenho acompanhado muito a ampliação da política habitacional da cidade de São Paulo, ela está ampliando muito esse sentido, então está avançando muito, só que você tem que fazer um processo da seguinte maneira, tem que fazer um processo não só dar a habitação, dar condições para essa pessoa morar, mas fazer com que ela fique nessa unidade, e quando você tira ela da comunidade, você já tem que desfazer aquela comunidade para evitar que uma outra pessoa aproveite aquela unidade que foi desabitada e habite novamente, e você continua. Tá? Eu acabei tirando assim, eu tirei 10 unidades habitacional municipal, ficou 10 vagas, automaticamente essas 10 vagas pode ter uma ocupação novamente, então você tem que fazer uma ação muito rápida para que se recupere essas áreas, para que você não tenha esse mercado informal como existe ainda, existe hoje ainda. Agora, concretamente, doutor Alessandro, nesse caso em particular, dessa proposta feita pelo prefeito Ricardo Nunes, de oferecer R$30 mil para as famílias, a OAB se posiciona de que forma, em que medida a Ordem dos Advogados do Brasil pode interferir nessa decisão, se é que pode? Nós não entramos em discussão nesse aspecto ainda entre a Ordem, nós não entramos em discussão. Nós não entramos ainda qual vai ser o posicionamento, porque isso é uma decisão tomada pela Ordem, pela presidência e pelas presidências de comissão. Então, nós não delimitamos ainda quais serão os procedimentos, se vai ser contra, se vai ter algum posicionamento a favor ou não. Mas eu vejo que, na minha opinião, realmente causa uma injustiça para as pessoas que realmente têm uma condição, ela busca, ela tem aluguel, ela vai estar buscando uma unidade habitacional na prefeitura e ela não vai ter essas condições que possa ter atendido por uma pessoa de risco. Então, isso você pode estimular realmente. Eu acho que você tem que fazer realmente a pessoa sentir o valor do que ela está recebendo. Ela tem que ter aquela... eu sei que é muito difícil, porque essas famílias elas acabam criando, essas comunidades elas acabam gerando uma atividade econômica ali em torno. Então, eu trabalho perto, tem o mercadinho, tem a padaria, tem o bar, cabeleireiro, tem a igreja. Então, você acaba fazendo, criando uma rede de comércio local e, de repente, você espalha essas pessoas. Por exemplo, eu morava numa comunidade na Zona Sul, fui morar numa unidade habitacional na Zona Leste. Então, praticamente, meu deslocamento, emprego, isso pode realmente afetar. Mas isso eu acho que poderia ser feito de uma maneira não de você remunerar para você retirar as pessoas da comunidade, porque realmente eu acho que aí fica 2 pesos, 2 medidas. Você acaba sendo injusto para aquelas pessoas que não estão nas áreas de risco e querem também entrar num projeto habitacional municipal, o próprio algum programa do Estado também não consegue essas possibilidades, porque ficam numa fila e tem que fazer um sorteio, o pagamento, tem que entrar nesse... Então, eu acho injusto nesse sentido, mas eu acredito que esse projeto ia passar pela Câmara ainda. Mas eu não posso me posicionar pela OAB ainda, porque nós não discutimos isso internamente. Perfeito. E só para deixar bem claro, ninguém aqui quer criminalizar as pessoas que ocupam uma área
uma área de Não, risco, não né? alguma. Lógico, há um negócio por trás, há gente que ganha dinheiro com isso e que se vale dessa miséria humana até politicamente. Esse lado sim, esse lado é deplorável mesmo e mereceria a ação da polícia, inclusive. Agora, as pessoas que submetem a isso são pessoas que, no mais das vezes, não tem outro lugar para ir, né? Ninguém vai ficar pendurado no morro sabendo do risco que está correndo. As pessoas são induzidas a erro, a acreditar, não entra lá que depois vão legalizar, a prefeitura vai conseguir um outro local, enfim. E nem sempre, aliás, quase nunca isso acontece. E muitas vezes a história termina em tragédia, como foi o caso aí de Petrópolis. Doutor Alessandro Azon... Diga. Até a questão da construção, você pode ver que todas as construções, elas são até bem feitas, assim, elas são de alvenarias, de uma certa forma, eles acabam sobrecarregando na questão da fundação mais com ferro e concreto, elas são até que firmes, só que eles esquecem do básico, né? Quando você faz uma construção num corte de morro, você tem que fazer um muro de arrimo, você tem que fazer uma questão da drenagem da água que vem por trás do morro. Não, eles simplesmente cortam, fazem o talude no morro e fazem a construção. Então, no dia que você tem uma chuva, óbvio que aquela é terra solta, então você não fez nenhum tipo de alicerce para suportar isso. E quando vem qualquer infiltração de água dentro dos topos, começa na cabeceira do morro e vai infiltrando dentro do morro, desliza e vai tudo, porque você não tem uma contenção. Um exemplo só para o pessoal que estiver ouvindo, que mora nessas regiões, quando você passa numa estrada, por exemplo, numa estrada tipo Anchieta, Imigrantes, você vê que tem umas paredes de concreto com alguns pequenos furos, aquilo é um muro de arrimo justamente para segurar a encosta. O que pode acontecer é haver um deslizamento que ultrapasse aquela encosta que está aí, é uma questão de um excesso, mas a estrutura foi feita para ser segurada. Então, não é culpa das pessoas, é que realmente elas constroem unidades muito boas, assim, até na sua concepção, mas esquecem do principal, que é a questão da segurança. Mas, nesse exato momento que eles fazem o primeiro corte, a primeira obra, que a municipalidade devia entrar, o próprio Estado devia entrar, para tentar alocar. Uma coisa é você alocar 20 pessoas, 200 pessoas, não depois, quando você já tem uma área consolidada com 2.000, 5.000 pessoas, fica muito mais difícil você realocar. Lá você não queria fazer. Perfeito. E olha, chega a informação agora, infelizmente, que subiu para 105 o número de mortos em Petrópolis, né? O Corpo de Bombeiros acaba de atualizar o número, 105 pessoas mortas nessa tragédia que aconteceu em Petrópolis, e esse número, infelizmente, tende a crescer, tende a subir bastante até porque se avalia que existem cerca de 35 pessoas desaparecidas, 30 e poucas pessoas dadas como desaparecidas, então, infelizmente, o número de mortos deve crescer. Doutor Alessandro Azoni, advogado especialista em direito ambiental e integrante da Comissão de Direito Ambiental da OAB aqui em São Paulo, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima, doutor. Muito obrigado a todos os ouvintes e meus sentimentos para as famílias que perderam seus entes nessa situação tão trágica, não só de Petrópolis, mas das outras de Minas também, e questão de Ferraz com Vasconcelos. Isso. Muito obrigado, doutor Alessandro Azoni, que falou com a gente aqui no Manhã Bandeirantes, falando sobre o que a lei diz, né, o que a lei estabelece como responsabilidade, até como punição para quem não respeita a legislação ambiental, mas como a gente viu, na prática não é bem seguida, né? Não é seguida pelas pessoas que não têm para onde ir, e aí dá até para entender que a pessoa que está desalentada, desabrigada, tende a procurar qualquer lugar em que ele consiga se instalar as famílias. Isso é uma tragédia, mas isso é compreensível. O que não dá para compreender é que o poder público continue fazendo olhos de mercador, né? Continue fingindo que não está vendo o que está acontecendo, né? Então, de novo, 20% da região de Petrópolis formada por áreas que ocupam regiões de risco ou de altíssimo risco. Então, 20% não dá para escapar ao olhar
de nenhum administrador, muito mais dos que estão à frente agora da Prefeitura de Petrópolis e mesmo do governador do Rio de Janeiro, que disse que a tragédia não ia se repetir, né? Não ia se vivenciar o que se vivenciou em 2011, mas só para o governador saber que os números em Petrópolis já são bem maiores do que os registrados em 2011. Agora são 11h16, fala aí, Guilherme. Agostinho, o secretário municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis, o tenente-coronel Gil Kempers, divulgou um vídeo agora em que ele fala quais são os trabalhos que estão sendo realizados nesta manhã e os próximos passos, e falou que tem um alerta de chuva para o fim da tarde de hoje em Petrópolis. Não descartou a possibilidade de as sirenes nas áreas de risco voltarem a soar, então é uma preocupação sim